Nas últimas semanas eu recebi uma pergunta bem interessante. Gui, se o long term holder está acumulando, está comprando nesse momento, por que você está tão bearish? Sendo que o grupo de entidades que você mais segue é o long term holder. Na análise de hoje eu vou te explicar que não é o real long term holder que está acumulando. E vou te mostrar isso através de gráficos, vou te explicar como que você faz para poder analisar essa métrica e para que você utilize ela para tomar decisões. Porque afinal de contas, a melhor coisa que nós podemos fazer é investir junto com o long term holder do Bitcoin. Bom, Gui Teles na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal, para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. E primeiro ponto, vamos passar logo na métrica do long term holder. A métrica do long term holder é essa linha azul aqui. O que significa essa linha azul? Significa a quantidade de bitcoins que está sendo acumulados pelo grupo chamado long term holder. Investidores que pensam no longo prazo. E veja que quando a gente tem uma acumulação, a gente tem um bull market acontecendo ali. Quando a gente tem pressão de vendas desses caras aqui, a gente vê vendas muito fortes. Porque afinal de contas, o long term holder ele detém a maior quantidade de bitcoins. Se hoje nós temos 19 mil e alguma coisa em circulação, a gente está vendo aqui que em dezembro de 23 o long term holder detinha 14 milhões, não 19 mil. 19 milhões de bitcoins, o long term holder ele detinha 14 milhões de bitcoins ali em dezembro. Depois ele começou a distribuir e muitas pessoas nesse momento aqui elas estão acreditando que o long term holder ele está acumulando. Olha só, primeiro ponto, quando a gente vai analisar essa métrica aqui, a linha azul, você tem que entender que essa métrica ela leva 155 dias para poder subir, mas ela cai na hora. O que isso significa? Significa que quando você vê essa métrica subindo, a compra ela foi feita há 155 dias. Quando você vê essa métrica caindo, a venda ela foi feita nesse momento presente. Por que essa métrica ela é atrasada para compra? Porque a gente só considera um long term holder as pessoas que estão segurando o Bitcoin há mais de 155 dias. Foi feito um estudo e a gente chegou nesse número, aonde esse número era variável entre uma diminuição de uma tendência em vender o ativo ou de você segurar o ativo no longo prazo. Olha só, essa parte azul aqui ó, do gráfico é o que já foi considerado como long term holder, porque afinal de contas tem mais de 155 dias. Em vermelho aqui são as posições que ainda não foram consideradas como long term holders, porque a gente ainda não chegou em 155 dias. Ou seja, se você comprou aqui, por exemplo, em julho, Bitcoin 58 mil dólares ali, você vai levar isso para o longo prazo, só vai ser considerado depois que passar 155 dias e você realmente não tiver vendido aquilo ali. Só que eu quero que você saiba que existem dois long term holders. Existe o long term holder velhaco e existe o long term holder novato. E isso ninguém te conta por aí, porque poucas pessoas sabem fazer análise on-chain. A maior parte das pessoas, elas leem o gráfico e simplesmente, se o gráfico está apontando para cima, elas vão achar que são compra. Se está apontando para baixo, elas vão achar que são venda. Mas olha só, eu quero que você repare os ciclos passados e eu vou te explicar a diferença entre o novato e o velhaco. O long term holder velhaco é aquele cara que investe em ciclo, ou seja, ele é aquele cara que vai começar a acumular na baixa do mercado. E esse cara ele vai começar a distribuir na alta do mercado. Esse é o long term holder velhaco. O long term holder novato é o cara que vai comprar topo de mercado e ele vai segurar essa posição. E ele vai segurar essa posição não até a gente voltar no topo anterior, mas ele vai segurar essa posição até ele ser forçado a capitular. E eu vou te mostrar isso através de métricas. Então entenda que se o cara, por exemplo, ele comprou aqui ó, em dezembro de 2017, ele comprou topo no mercado. 155 dias depois, se ele não vender essa posição, simplesmente acreditando que Bitcoin é alta infinita, que Bitcoin só se compra, não se vende, ele vai segurar aquela posição e ele vai entrar dentro da categoria de long term holder. Só que na hora que a gente tiver a fase de capitulação, ele vai sair do jogo. Como que a gente sabe que esses players eles vão sair do jogo? Eu vou te mostrar isso através da realização de prejuízo.
Mas eu quero que você entenda e que você consiga separar esses long-term holders velhaco dos long-term holders novatos, tá? Bom, se a gente analisar a idade das moedas ali, a gente até consegue separar quem que é velhaco, quem que é novato aqui dentro das métricas de análise on-chain, mas eu quero te mostrar um padrão bem comum que nós temos. O padrão comum há um aumento da acumulação do long term holder, ou seja, a gente chega a bater ali patamares de 70%, 80%, e depois a gente vem tendo distribuição ao longo de toda a subida do mercado do Bitcoin. Eu quero que você veja que quando a gente chega no topo de 2018, a gente atinge um platô da distribuição. E dali para frente vai ser iniciada uma nova acumulação para o próximo ciclo. Mas antes dessa acumulação, a gente vai ter a nossa fase de capitulação. E guarda isso daí, porque eu vou te mostrar o que é a fase de capitulação desses long-term holders novatos. Bom, mas a gente vê as métricas subindo ali durante a queda, porque, novamente, as pessoas que elas estão acumulando do topo do mercado, elas vão seguir segurando até elas capitularem. E aí a gente vê esse platô aqui embaixo. Eu quero que você repare que em 2018 a gente teve esse platô, em 2021 a gente também teve esse platô. Alta distribuição, ou seja, o long term holder velhaco, ele sai do jogo. Ele sai simplesmente... realiza aquela quantidade que ele queria realizar. Pode ser que ele vai realizar mais lá na frente, caso o mercado volte a subir. Mas olha só, ele atinge ali já o desejo dele de realização. E depois a gente começa a ter o início do long term holder novato entrando. Eu quero que você observe que nessa região que nós estamos, a gente também atingiu um platô de distribuição. Essa distribuição foi feita pelo long term holder velhaco, que é exatamente essa distribuição inicial que nós tivemos aqui, ó, aonde foi uma pressão de venda muito forte no Bitcoin. A gente saiu desse patamar aqui e veio parar aqui embaixo com uma distribuição do long term holder velhaco. Esse long term holder que está chegando agora aqui, ele é o novato. E eu quero que você observe que para a gente entender se o cara é velhaco ou novato, a gente vai utilizar a métrica de long term holder junto com o realized price do long term holder. Se a gente olhar para o realized price do long term holder, por exemplo, que essa linha azul aqui, ela estiver subindo, significa que a gente está tendo uma acumulação do long term holder novato. Isso aconteceu lá em 2018, depois que a gente bateu o topo. Veja que a linha azul ela começou a subir. Veja que no ciclo passado, em 2021, essa linha azul ela também começou a subir. E aí, nesse momento que as pessoas ficam super otimistas e bullish porque o long term holder está acumulando, a gente está vendo que o custo desse investidor, ele voltou a subir. A linha azul aqui, ela está subindo. O que isso significa? São as pessoas que compraram topo no Bitcoin. Entenda, não é porque você decidiu que a partir de agora você vai ser um investidor de longo prazo que você vai conseguir segurar essa posição durante muito tempo. Saiba que quedas, elas machucam, elas dói e dói muito forte. Olha só, sempre que nós estamos abaixo do custo do investidor de curto prazo, eu falo para você, tome cuidado porque aqui existe panic sell. O panic sell ele vai vir junto com notícias de recessão nos Estados Unidos, conflito entre países, aumento da taxa de juros, vai vir alguma coisa embutida junto com esse panic sell. E é muito fácil de você capitular, de você entrar em desespero nesses momentos de queda. Então, por mais que você tenha escolhido o Bitcoin como sendo a tecnologia perfeita, porque você ainda não entendeu que um Bitcoin ele vale um Bitcoin, se você está olhando para o Bitcoin em termos de dólar ou de real, você está vendo um ativo financeiro, quando o mercado ele começar a drenar o seu patrimônio, você tende a capitular. Por isso que você tem que se proteger durante as quedas, porque o seu emocional ele vai ser forçado sim durante as quedas. E quando a gente olha, por exemplo, para esses investidores de curto prazo, né, que entraram no jogo agora, que estão se tornando um long-term holder novato, a gente vê que eles entram em momentos de supply em prejuízo. Esse supply em prejuízo é essa linha laranja que nós temos aqui. Conforme o supply em prejuízo ele for aumentando, a gente vai tender a forçar esses investidores a capitularem. Isso daqui, ó, que você está vendo são as realizações de prejuízo do long term holder. E esse prejuízo não é do long term holder velhaco, porque o long term holder velhaco ele não está entrando no topo do mercado, ele vai estar entrando no fundo do mercado.
é bem diferente quando a gente está analisando essa métrica aqui após um bear market, de a gente estar analisando essa métrica após uma formação de all-time high. Após a formação de all-time high, a gente está vendo os novatos. Depois de um bear market, nós estamos vendo os velhacos. E essa realização de prejuízo aqui, ó, que você está vendo, por exemplo, quando a 3AC quebrou ali, ó, a gente viu o long term holder realizando 1,6 bilhões de dólares em prejuízo em um único dia, dia 17 de julho de 2022. Esse long term holder aqui foi o long term holder novato que acreditou que o Bitcoin era uma tecnologia perfeita, que ele iria simplesmente acumular durante a queda, porque você só precisa comprar queda e nada mais, e você vai seguir segurando aquela sua posição, porque cedo ou tarde o Bitcoin vai subir e vai formar um novo all-time high. Clássica frase de quem é amador, de quem não entende ainda como que funciona o mundo das criptos, como que funciona o ciclo do Bitcoin, que é um grande relógio suíço. E que tudo está exposto na blockchain, por isso que a gente faz uma análise on-chain. Então esses investidores, eles tendem a capitular. Eu quero que você observe que a gente começou a ter leves realizações de prejuízo dos famosos long-term holders novatos. Isso daqui é um grande problema. Enquanto o mercado ele estiver abaixo do custo do investidor de curto prazo, isso vai ser um grande problema. Porque esses investidores long-term holders novatos, eles nada mais são do que um investidor de curto prazo. Ele simplesmente entrou para a métrica de long-term holder porque ele conseguiu segurar durante 155 dias, mas ele ainda não entende do mercado. Conforme a gente está lateralizando, a pressão de vendas ainda não foi muito forte, os pânicos que aconteceram ainda não foram muito fortes. Se você acredita que o pânico da segunda-feira, que tivemos segunda-feira retrasada, foi forte, ele ainda não foi muito forte. Ele ainda não foi muito forte para a gente fazer uma capitulação nesses investidores. Saiba que é bem perigoso você não utilizar estratégias de proteção quando nós estamos abaixo desse custo do investidor de curto prazo, que é essa linha azul que nós temos aqui em cima. Nesse cenário, a gente vê sim long-term holder realizando prejuízos, a gente vai ver sim essas pessoas mais novatas vendendo em meio ao pânico. O que eu quero dizer para você? Cara, já fazem 4 meses que eu falo nesse canal sobre proteção. O que é uma proteção? Não se exponha nas altcoins nesse momento. Se a gente está num cenário de reversão, se a gente está num cenário olhando para o Bitcoin, entenda que o Bitcoin ele é rei nesse mercado. A sua altcoin, por exemplo, ela não vai vingar se o Bitcoin ele não vingar. Todo o mercado cripto ele vai para o saco se o Bitcoin ele for para o saco. Então a gente tem que respeitar sim o Bitcoin porque ele é quem manda nesse jogo. Pensa só, se você for para a Bolsa Americana e a Apple não existir mais, a Bolsa Americana ela vai continuar funcionando. Agora, vem para as criptos e pensa se Bitcoin não funcionar mais. Todas as outras criptos elas vão para o ralo. Então a gente tem que respeitar o que está acontecendo com as métricas do Bitcoin antes da gente tomar uma decisão em cima de uma altcoin. Olha só, nos últimos 4 meses eu fui super criticado por ser um maximalista nesse momento, que eu só estou olhando para Bitcoin, mas cara, obviamente, nesse momento, quem não é maximalista está perdendo dinheiro. Eu mostrei para você já que 99% das pessoas que investem em Matic e 99,1%, não 0,9%, de quem investe em Lido está no prejuízo nesse momento, porque esses ativos eles estão caindo. Vai chegar um momento que a gente vai chegar no final dessa queda das altcoins. Ainda não é esse momento. Estamos em um cenário incerto ainda para o Bitcoin. E olha só, eu só estou falando de dados. Eu não estou falando de recessão dos Estados Unidos. Eu não estou falando de carry trade do Japão. Eu não estou falando nada disso com você. Inclusive, há 4 meses eu estou falando sobre proteção aqui no canal. Em nenhum desse período eu justifiquei isso como uma notícia que saiu, um conflito entre países. Não. Os dados eles estão apontando que o cenário é mais proteção, mais negativo. Sim, se proteja. Saia desse achismo de, nossa, eu estou na minha oportunidade perfeita. A oportunidade ela vai ser mais perfeita ainda quando as métricas elas estiverem mais favoráveis, beleza? Bom, então resumindo aqui, enquanto a gente estiver abaixo desse custo, a gente deve
ser mais cautelosos. Obviamente que a gente vai buscar por regiões de fundo, mas eu quero dizer para você não ficar eufórico enquanto a gente não voltar acima dos 64.700 ali, que é o custo do investidor de curto prazo. Na data de hoje, esse custo ele vai mudando conforme os dias vão passando, porque vai tendo mais negociações ali, mas saiba que não dá para ficar bullish enquanto a gente não romper essa região. Toma muito cuidado, porque a pressão de venda ela está sendo muito forte. Eu quero que você repare o que é um mercado bullish, olha o tamanho dos candles de alta, e eu quero que você repare o que é um mercado bearish, olha o tamanho dos candles de baixa. Então, nesse momento, a gente tem que se proteger sim, a gente tem que utilizar estratégias mais defensivas. Se você vai utilizar a estratégia de DCA, para de focar no raio das altcoins nesse momento. Foque em Bitcoin. Tenha caixa nesse processo também. Se você comprou lá no fundo passado e você está aqui junto comigo desde 2022, aonde a gente vivenciou juntos a FTX quebrando e aonde a gente comprou juntos, lá nos 20 mil dólares, nos 18 mil dólares, se você vivenciou isso, cara, olha para a realização de lucro. Controle o seu FOMO, beleza, pode subir. Pode. Se ele subir e romper os 64, as métricas vão começar a ficar positivas e a gente vai se posicionar nesse momento. Ele não vai subir em linha reta daqui dos 60 mil dólares até os 100 mil dólares, por exemplo. A gente vai ter sinais no meio desse caminho para que a gente possa tomar decisões de entrada. Entenda, é super importante você também proteger o seu capital. Bom, nessa análise de hoje eu quis explicar um pouco mais para você como que a gente faz uma análise densa e mais profunda sobre o investidor de longo prazo. Não acho que é só olhar ali para a quantidade de supply, ver aquele supply subindo, que você vai ter um direcionamento do que os maiores investidores eles estão fazendo. Saiba que existem os novatos que eles acabaram de entrar nesse jogo simplesmente por ter segurado durante um período em específico, mas essas pessoas elas têm o padrão de short term holder. Enquanto nós estivermos abaixo do custo do short term holder, é mais estratégia de proteção. Essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Forte abraço e eu te vejo de volta aqui amanhã. Eu.